Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia. Tudo bem? Amados, hoje eu trago um vídeo, uma meditação com o título Não, não toca na vida dele. Não toca na vida. Essa frase é muito conhecida lá na história de Jó, do livro de Jó. Né? O livro de Jó são 42 capítulos que tratam, enfim, na totalidade, em suma, digamos que uma única história, no sentido de que ela início, começo e fim. Início no primeiro capítulo, o desenrolar entre esses 42 capítulos e o fim no finalzinho, no sentido de que, o que eu quero dizer? Muitas das vezes uma lição de moral na Sagrada Escritura, às vezes é tida num capítulo ou num grupo de versículos, ou seja, mas no quesito de Jó, é necessário ler os 42 capítulos, para se ter essa lição de moral, o resumo, o que ele quer nos passar, o que a mensagem de Jó quer nos passar. Então ela está na totalidade, e não na parcialidade. Até muitos se conhecem só do primeiro capítulo, quando, enfim, o inimigo toca, nas riquezas de Jó e na família dele. Jó é provado pelas riquezas de sua família, no primeiro capítulo. E lá onde se diz, Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porém, isso é só o início, sabe-se que depois tem a segunda prova e o desenrolar dela. Claro, posso ter sido muito taxado de louco, no sentido de que vou ler os 42 capítulos, não sei se será num vídeo só em 2 partes, mas vou ler porque vocês vão ver que a história de Jó parece ser até uma jurisdição, Parece, ou seja, Jó tentando se defender enquanto outros tentando o acusar, E depois lá no finalzinho, como se tivesse uma palavra de um juiz, de um advogado de defesa e a absolução dele, Então, claro, tratando-se de um ato jurídico, onde o processo em seu inteiro teor é necessário ser bem expresso, assim também. Ou seja, tratando-se que é uma história só, quer trazer uma lição de moral enfim, como uma só lição de moral, bem dizer, Como que eu vou me prender a um capítulo ou 2, sendo que, o seu desenrolar, o seu conteúdo é importante, é inteiro o teor. Diga, olha, não posso tratar, não posso resumir algo que já está resumido, Então, de fato, posso ser taxado de louco, mas prefiro assim ser do que não ter a lucidez de ler os 42 capítulos, trazer a forma expressa disso, como está escrito, Porque de fato, gente, a Sagrada Escritura, quando se diz Escritura, é uma lei, O que posso eu fazer aqui com essa lei se não mencioná-la, Então, de fato, vou ler sim os 42 capítulos, tá? Não sei se vai ser 2 vídeos ou um vídeo só, mas vou fazer, Antes vou fazer uma oração, Nosso Pai querido, nosso Pai amado, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos em verdade e espírito porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. Sim, Tua história para com todo o seu povo é maravilhosa. É uma história de amor, como a história de um pai esperando seus filhos. Assim como Tu exprimiste essa história no filho pródigo,
em que desde o momento que ele saiu, tu já o aguardava. E assim é a tua história com muitos dos teus filhos, que às vezes tu espera 10, 20, 30, 40, 50 anos o teu retorno. Com a tua paciência de pai, com o teu zelo de pai, com o teu amor de pai, conservando o teu amor, a tua saudade para com teus filhos, ó Deus. Com a tua misericórdia de pai, nós te adoramos, ó Deus, porque tu és um pai maravilhoso, um pai presente, que cuida de tudo dos teus filhos, pai. Nós te adoramos, te glorificamos, ó Deus. Pai, venha falar conosco aquilo que é da tua vontade, pai. Que eu aqui me diminua, Senhor. Que eu não venha falar do que eu acho, que eu penso, o que é da minha vontade. Que eu fale que é da tua vontade. Te dou pleno arbítrio, Senhor, pleno poder, plena liberdade, legalidade, liberalidade para vir e agir em mim conforme a tua vontade, ó Deus. Que não seja a minha vontade, Senhor, mas que seja a tua falada expressa aqui, Deus. É o que eu clamo e profetizo a ti em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos, que tu venha falar conosco o que é da tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, eu clamo e profetizo. E digo amém. Te agradeço porque eu sei que tu vais fazer o melhor, Deus. Glórias a ti, Pai. Amém. Amados, vamos lá. Diminuir a minha imagem aqui para que apareça melhor o texto. Diminuir mais um pouquinho. Aí. Vamos lá. Como eu bem mencionei, é bem longo, né, o texto desse vídeo, então não vou detalhar, né, não vou me ater a cada frase, uma vez que muitas delas já estão bem expressas, né, o seu sentido, né, o seu contexto, o seu dizer. Então eu vou me ater ao resumo final, né, ou seja, a mensagem que ela quer passar, né. Não vou detalhar frase a frase, né? E vou buscar ler de maneira bem direta, bem concisa e bem rápida, para que não fique um vídeo longo, se for só um vídeo. Não sei se vai ser um vídeo ou 2 vídeos, mas vamos lá. Jó capítulo 1, de 1 a 22. Titulado Jó, sua família e sua riqueza. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidados às suas 3 irmãs, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuadamente. Veja, o que ele falou aqui nos parece um perfeito servo de Deus, né? Vamos lá. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Eu tinha intitulado assim a partir desse versículo. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo o que ele tem? Abençoaste as obras das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A partir daqui, está intitulado: Jó perde os seus filhos e riqueza. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam, bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram o servo a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja, os seus filhos e as suas filhas. Ou seja, digamos que na totalidade, né? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor, o Deus, e o Senhor o tomou. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vejam, até aqui parece ser um perfeito servo de Deus, né? Vamos seguir. Capítulo 2 de Jó. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu a Deus, ao Senhor: pele por pele, um homem capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Veja, quando aqui o Senhor diz poupe-lhe a vida, é porque
De fato, Jó, creio eu, que era tido para Deus como filho dele. E claro, diante da vida dos filhos de Deus, compete a Deus, né? Ou seja, né? Jó foi feito para Deus. Então, de fato, só quando realmente o propósito de Deus for feito para a vida de Jó, daí sim será concluída a vida de Jó. Mas até então, né? Assim como em toda a vida do Filho de Deus, né? Só a ele compete quando o propósito foi alcançado. E só Deus sabe o propósito para cada qual, né? Falando isso, parece ser até algo bem óbvio, porque na Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura foi feita para os filhos de Deus, né? Então isso parece ser tão óbvio com relação à Sagrada Escritura. Enfim, a Sagrada Escritura é concisa aos filhos de Deus, ou seja, o propósito dela é um manual de vida para os filhos de Deus, né? Então, venha falar isso porque realmente o inimigo não pode, enfim, acometer a vida sem que antes o propósito de Deus tenha feito na vida do Filho de Deus, entende? Outro parênteses que eu abro aqui, talvez essa parecesse ser a história da pessoa mais provada, pessoa, ser humano mais provado, que a gente já ouviu dizer, né? Enfim, trago essas duas ideias, tá? Vamos dar continuidade. Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de pau para com ele raspar as feridas. Veja essa cena. Jó sentado em cinza, porque queimou tudo. Pega um caco da telha da casa dele para raspar as feridas, coçar as feridas, né? Veja, o que restou a ele só feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Até aqui, Jó parecia ser perfeito aos olhos de Deus. Enfim, Deus sabe tudo. Início, começo, meio e fim da vida da pessoa. Mas até aqui, Deus parece ser, Jó parece ser perfeito. Tá. Aqui em diante é a visita dos amigos de Jó. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifas, o Tematita, Bildade, o Suita, Zofar, o Naamatita, tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Veja, 3 amigos, um de cada lugar, tinham combinado ir juntos para condoer, sentir a dor dele e consolá-los. Mas veja o que vai acontecer daqui em diante. O que vai acontecer daqui em diante, quando eu falei inicialmente que parecia um ato judiciário, um ato jurídico, né? Parece ser um tribunal, ou seja, né? No sentido de que Jó vai ser acusado. Você viu que Jó, podendo ser íntegro, perfeito, né? Perdendo tudo, mas uma vez que quando ele vem ser acusado, né? Em outro contexto também, sentindo a dor,
amplificada por talvez tais acusações, né? Jó mais ou menos desequilibra-se no seu ato de, mesmo sentindo a dor, adorá-lo, né? E, enfim, né? Ou seja, é desestruturado, tá? Vamos lá. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Tá. O que eu falei é pós esses 7 dias e 7 noites, tá? 7, um tempo perfeito, tá? Ou seja, 7. Quando se fala 7 dias, 7 noites. Um tempo perfeito. Para quê? Para sentir a dor. Tá. Nesse tempo houve silêncio. Até que perfeito. Perfeito. Mas vamos lá. Vamos dar o seguinte. Sabe, eu faço luz aqui, gente. A passagem que Jesus, assim como foi profetizada por Isaías, como o cordeiro mudo foi levado à matadoura, em que Jesus suportou caladinho as suas dores, né? Faço luz essa parte. E depois do último prego, Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Jesus era perfeito, tá? Jó, um ser humano. Creio eu que Jó passou uma das piores provas que um ser humano poderia passar. Vamos dar sequência. A queixa de Jó está intitulada assim a partir de então. Jó amaldiçoou o seu nascimento. Enfim, aqui Jó, após um tempo perfeito, como diz um tempo perfeito de dor, um tempo, enfim, é que sentiu toda a sua dor, tá? Começa a amaldiçoar o seu nascimento. Começa, digamos assim, a murmurar, né? Da mesma forma não digo, mas assim como o mesmo povo blasfemava no deserto, saindo da terra prometida, né? O povo de Israel blasfemava no deserto, até mesmo quanto o maná, né? Então, Deus se desagradou muito com a murmuração daquele povo, assim como Deus se desagrada muito com qualquer tipo de murmuração, né? Mesmo em tamanha dor, né? Não é que ele se desagrada, diga assim, Deus, Ele não quer que nós murmuremos. E você vai ver, enquanto Jó estava murmurando, Deus não tirou a prova dele, né? Mas bastou Jó entender a razão da dor dele e realmente se humilhar diante do Senhor, daí Deus tirou a prova dele. Então tudo é um propósito. Qual é o propósito disso? Dessa profunda purificação, para tornar Jó a imagem e semelhança de Deus. Qual é a perfeição? É Jesus Cristo. Jesus Cristo suportou caladinho e depois falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Vamos dar sequência. Trago outra luz. Talvez o ato, digamos assim, de maior angústia de Jesus Cristo foi quando ele falou: meu Deus, por que me desamparaste? Quando ele sentindo-se sozinho até de Deus, sabe? Mas vejam, onde há a palavra de peso nisso? Meu Deus, por que me desamparaste? Porque ele estava se sentindo sozinho, Jesus Cristo, né? Agora veja o contraponto das palavras de Jó, né?
Vamos lá. Depois disso, ou seja, depois daquele tempo de profunda dor, depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Veja, Jó sabe que todo filho de Deus, ele nascendo de um pai biológico, uma mãe biológica, é filho de Deus. Sim, é predestinado a ser filho de Deus. E uma vez que amaldiçoa o nascimento, amaldiçoa, enfim, o seu ato criativo, o ato de criação, né? Então, como não dizer que Jó não blasfema, né, a respeito da obra de Deus? Enfim, se blasfema sobre a obra também do Criador, né? Vamos lá. Jó disse: pereço o dia em que nasci, e a noite em que cetice foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele. Como Deus não vai se importar com seu filho? E Deus lá em cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e as sombras da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz, e a luz não venha, que não vejam o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Vejam, olha quão pesadas são essas palavras, né? Vamos lá. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu me amamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e enchiam suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Por que se concebe luz ao miserável? Por que se concebe luz ao miserável e vida ao de corações amargurados, que esperam a morte e ela não vem, e cavam e procuram dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um tumulto, e exultariam se achassem a sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez de meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho repouso, só tenho inquietação. Vejam, gente, passou 7 dias, um tempo perfeito para sentir a dor. Aqueles 3 amigos de Jó ficaram caladinhos. Bastou Jó começar a blasfemar
olha o que acontece por diante. Aqueles 3 amigos de Jó começam a acusá-lo, né? Então vejam, vamos trazer isso para a vida real. O inimigo, verdadeiramente, na alma de Jó, começa a acusá-lo, ou seja, com o seu processo de condenação, porque o inimigo o que ele almeja da gente? A nossa alma, né? E o que é perder a alma? É só o juiz dar a razão à acusação, né? Ou seja, então o inimigo se levanta para acusar, né? Para realmente perder, digamos assim, a intenção é perder a alma de Jó, né? A intenção, mas sabe lá que todo filho de Deus é nascido de Deus e é para Deus, né? Então, a intenção tem até somos provados sim, para ser aprovados, né? Mas vejam, nesse quesito aqui, o que levou esses acusação vir sobre o Jó? Ele ter realmente murmurado, blasfemado, tá? Porque murmuração já é blasfemação contra Deus. Vamos ver o que discorre adiante, tá? Só estou levantando aqui esse cenário, que até então, caladinho ali, não veio sobre Jó acusação nenhuma sobre a alma dele, mas bastou ser ele blasfemar a Deus, olha o que acontece por diante, né? Vamos lá. Jó capítulo 4. Primeiro fala de Elifas, está intitulado assim: chegou a sua vez de sofrer. Enfim. Então Elifas, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência em ouvir a sutileza. Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçaram. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, é ou não é que o inimigo sempre age com meias verdades? É ou não é que ele pega algo que é nosso em particular para nos acusar? Vamos lá. Mas agora, quando é ou não é que ele pega algo verdadeiro, nosso em particular para nos acusar e trazer a nós meias mentiras? Porque se não são inteiras verdades, tem meias mentiras também. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? Olha, colocando prova a integridade de Jó. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Né? Então o que ele está falando? Jó, você deve ter cometido alguma coisa bem errada para estar acontecendo isso com você. Com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Em seguida, intitulado: pode um mortal ser justo diante de Deus? Uma palavra me foi trazida em segredo. Olha a sutileza desse amigo dele.
que quer acusá-lo. Veja, Deus, no seu papel do bem, não acusa ninguém. Então, se essa palavra em segredo lhe foi trazida, certamente não é de Deus, porque Deus não tem o papel de acusador, e sim de defesa. O Senhor Jesus Cristo é um advogado de defesa, um advogado fiel, né? Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Olha. Veja, é ou não é que muitas das vezes vem aquele e fala, olha, preste atenção no que eu vou dizer. Alguém fez um trabalho para você. Veja, na pessoa tribulada, temida por, enfim, quebrantada ali, isso busca trazer uma luz de Deus, uma paz ou uma tribulação maior ainda. Vamos lá. Pode alguém ser puro? Olha, não estou falando que todo aquele que fala isso venha ser visto da acusação. Não estou falando. Estou falando que há casos que isso acontece, tá? Que muitas vezes não vem, não é algo que realmente foi nos trazido da luz, mas é uma sutileza maligna para nos derrubar mais ainda, né? Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que se são esmagados como traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam sabedoria. Enfim, dando continuidade, capítulo 5 de Jó, titulado, a partir de então, o ser humano nasce para o sofrimento. Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o touro. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro. Veja. Isso aqui é a primeira fala ainda, né? Daquele primeiro amigo dele que está acusando. Então, ele traz a luz aqui, tentando convencer Jó. Olha, Jó, essa tragédia que veio sobre você é porque realmente você fez algo muito errado. Tá? Só trazendo luz a isso. Só pontuar onde a gente está aqui. Assim, né? Os filhos dele estão longe do socorro. São espezinhados nos tribunais. E não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio dos espinhos.
e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão, mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Adiante, a gente está intitulado assim, A Esperança para os Pobres, versículo 8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes, insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos no lugar alto e conduz o enlutado a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chegam a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém, Deus salva da espada que lhes sai da boca. Salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, a esperança para os pobres e a iniquidade tapa a sua própria boca. Versículo 17. A partir de então está ditado, as mãos de Deus curam. Versículo 17. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias Ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome Ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos demais da terra não terá medo, porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice, você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, veja, gente, tudo o que ele falou aqui é pura verdade. Isso é tido como verdade, mas muitas das vezes aplicamos a verdade com o intuito de acusar, né? Ou seja, nem tudo é verdadeiro nisso. Quando se diz meias verdades, nem tudo é verdadeiro. O intuito da palavra é para que seja boa, para que traga paz, para que seja bem para os filhos de Deus. Mas posso eu aplicar a palavra para trazer o mal também? Posso. Posso trazer a palavra bem para acusar? Também posso. Enfim, tudo lhe é possível, mas nem tudo lhe compete, lhe é moral, lhe convém. Versículo 27 em diante. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Olha só. O que ele quis dizer? Jó. O que ele quis dizer com isso? Jó. Se Deus salva todos os seus filhos, Jó. Tem alguma coisa errada aí, Jó. Não é? Olha a sutileza da acusação. Olha como a sutileza do inimigo nos acusa. E na nossa vida é a mesma coisa, gente. Olha a sutileza. Basta uma palavrinha mal lançada ali. Olha quem fica nos acusando aqui. Nós somos a única pessoa que realmente conseguimos nos destruir.
de verdade, se damos lado à acusação, né? Vamos lá. Jó, capítulo 6, resposta de Jó. Essa primeira fala, né, desse primeiro amigo dele. Por que, entre aspas, amigo entre aspas, por que, está titulado assim, por que prolongar a vida se o fim é certo? Então Jó respondeu, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Vamos lá. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do Santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Veja, ele não tinha esperanças, né? Ele continua blasfemando, continua murmurando. Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo, foram afastados de mim. Ele falou bem certo, não encontro socorro em mim mesmo. As forças dele se tinham se esgotado. Mas vejam, gente, se ele não encontra força nele, deveria ele encontrar força em quem? Em Deus. E até aqui ele não pediu súplica de ajuda nenhuma a Deus, né? No sentido da dor, ele silenciou, suportou a dor e, enfim, começou a murmurar, né? Veio sobre ele a acusação em que isso amplifica ainda mais a dor dele. Mas vamos lá. Foram afastados de mim os meus recursos. Está intitulado aqui, meus amigos me enganaram, né? Em diante. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Mas irmãos me enganaram, meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda um vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. Ou seja, vazaram aquilo que era meu amigo. Olha o que ficou aqui, meus inimigos. As caravanas se desviaram dos seus amigos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram, ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo.
Por acaso pedi que me desse recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxesse algum presente? Será que pedi que me livrasse do poder do opressor? Ou que me resgatasse das mãos dos tiranos? Vejam que não estou mentindo. Ensine-me e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado, como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenho a bondade de olhar para mim e vejo que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade em meus lábios, será que a minha boca consegue discernir coisas perniciosas? Veja, Jó aqui se defende, porque ele tinha bem certo que ele não tinha feito mal nenhum, né? E de fato, aos olhos dele, né, e aos olhos realmente da regra, ele não fez mal nenhum, né? Mas por que a prova? A prova para sermos aprovados. Enfim, se conseguimos atingir o nível naquela ocasião de estarmos no caminho a ser imagem e semelhança de Deus. Jesus também não tinha culpa nenhuma e realmente sofreu profundas dores e suportou caladinho, né? E também, na vida de todos nós, passamos profundas dores mesmo sem ter feito algo errado, né? A qual, conforme o pensamento desses que acusam, né? Seriam, você cometeu algum errado, por isso você está sofrendo isso. Muitas das vezes não cometemos algo que realmente aquilo que estamos sofrendo não seria a correspondência daquele ato pecaminoso, né? Muitas vezes somos provados para quebrantar o coração, para nos tornar humildes, né? Mas vejam, até aqui, qual foi a postura de humildade de Jó? Talvez possa ser falsa humildade, ele querendo, claro, anteriormente, né? Quando ele estava caladinho, sim, estava com a postura humilde, estava. Mas bastou ele abrir a boca para falar algo, ele começou a murmurar. E daí sim saiu dessa postura de humildade, né? Pode até ser uma falsa humildade, mas não é humildade. Humildade é a semelhança de Cristo, que suportou caladinho e depois falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então, nesse quesito, ou seja, quando Jó abriu a boca para falar algo depois dos 7 dias de dor, ele veio com rebeldia, que aos olhos de Deus soa como uma brutalidade contra ele, né? Vamos lá. Jó 7. Aqui ainda Jó continua a se defender, né? Está intitulado a partir de então, a vida é uma luta sem fim. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são seus dias como os de um trabalhador diarista, como o escravo
que suspira pela sombra como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes, de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Olha o que ele está falando. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Sim, ele está falando um absurdo. Claro, eu não estou falando aqui papel de julgar, só estou falando o que ele está falando. E entendo que a dor dele diz razão o que ele está falando. Porque vejo, sendo ele ser humano, qualquer outro ser humano que falaria coisas como tais, né? Somos seres humanos buscando ser a imagem e semelhança de Deus, buscando fazer como Jesus fez, buscando. Mas, enfim, temos a ciência e como Jesus falou, para onde eu vou, vocês não podem ir. E de fato, né? Talvez o quesito busca ter a intenção de ser, isso é válido aos olhos de Deus. E talvez é o que nos mantém no caminho, é o que nos mantém, né? Aos olhos de Deus, a segurança de sermos filhos dele, estar no caminho, estar com a intenção de acertar, sabe? Claro, passamos por momentos muito difíceis, Barcelona, sim. Mas é certo que muitas das nossas lutas, muitas das nossas noites escuras e frias e tenebrosas, veio o dia, né? E assim, da mesma forma, né? Sendo filho de Deus, certamente virá o dia. Certamente numa noite escura, tenebrosa, em que blasfemamos contra Deus, virá o dia, né? Vamos lá. Deixe-me em paz, assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir, nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, na angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma eu me queixarei. Veja, gente, isso é fala de alguém que está revoltado. Então, é nítido que realmente amplificou a dor de Jó, ou seja, ao ser acusado, né? Ao ele dado luz à voz do acusador, amplificou a dor dele. Então, de fato, eu sei que no momento de profunda dor é difícil a gente ter uma centralidade, uma estabilidade, né? Ou ter uma paz, né? Mas, de fato, quando olhamos para o acusador, se torna mais difícil ainda. O que fazer então? No vídeo anterior, um vídeo passado, falei, olhe para a cruz, olhe para Jesus Cristo. Olhe você carregando, ajudando a ele carregar aquela cruz, assim como o Sirineu fez, né? Olhe você ajudando a carregar aquela cruz. Veja, é bem diferente do que você olhar para o acusador que está te querendo te acusar. Olhe para a cruz, olhe para Jesus Cristo suportando aquela cruz. Olhe para ele sendo flagelado, cuspido, coroa de espinhos. E você, olhe para você ajudando a carregar aquela cruz.
é diferente de você dar luz ao acusador. O resultado a partir de então é diferente. Ao invés de amplificar o peso dessa tribulação, alivia-se essa tribulação. Vamos lá. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponham sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Ou seja, ele só está pedindo para morrer o tempo todo. Então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões? Por isso prefiro ser estrangulado antes da morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é? Anda aqui por diante, está intitulado: O que é o homem? Que é o homem para que tu lhes des tanta importância, para que des a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponha às provas? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que te fizeres de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Veja, olha como ele vê Deus nesse sentido. Como se Deus quisesse a ele a maldição, né? Por que não perdoas as minhas transgressões e não tira a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras já terei desaparecido. Vejam, ele fala a Deus: por que não me perdoas? Mas vejam, pedir perdão a Deus é um ato de humildade, de humilhação. Olha como ele pede perdão a Deus: por que não me perdoa? Né? Então, gente, até aqui Jó não se humilhou a Deus, não suplicou a Deus. Vamos lá. Primeiro fala de Bildade, ou seja, né, o segundo amigo de Jó, né? Primeiro fala dele. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você falar essas coisas? Até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Olha lá, colocando prova em Jó. Jó, você deve ter feito alguma coisa bem errada. Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder na transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despeitará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. Olha, as minhas verdades, com meias mentiras, no sentido de trazer, enfim, angústia a Jó, né? Como ele pode ver a verdade, enfim, nesse âmbito de meias mentiras, nesse âmbito de acusação? Como ele pode ter paz? Não tem paz, né? E amplifica mais a dor dele. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Aqui por diante, a esperança dos ímpios perecerá. A esperança dos ímpios perecerá. Por favor, pergunte agora aos que são de geração passadas e atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de onde e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não ensinarão, falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras?
pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o jugo sem água? Quando estão verdes, ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá, a sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, se o arrancar do seu lugar, este o negará, dizendo: eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. A resposta de Jó diante dessa primeira fala desse segundo amigo dele. Capítulo 9 de Jó. Está intitulado Quem ousa desafiar Deus? Então Jó respondeu: na verdade sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Veja, gente, a palavra justo, ela, para Deus, no âmbito de jurisdição, para Deus essa palavra pode ter dois sentidos, né? Ou seja, a justiça pela lei e a justiça de Deus. A justiça pela lei, pecou, morreu. A justiça de Deus é a misericórdia. Ou seja, terá sido considerada no tribunal de justiça para Deus. Ou seja, no falar do advogado de defesa, Senhor Jesus Cristo, terá sido considerada misericórdia aos misericordiosos. Misericordiosos. Até então, onde está a misericórdia de Jó para com ele? Né? Ele não está tendo misericórdia nenhuma com ele. Por mais que ele contrapõe a palavra daqueles que o acusam, com ele mesmo, enfim, quer destruí-lo. Né? Como o Senhor Jesus Cristo pode defender ele então? Terá sido considerada misericórdia aos misericordiosos. Né? Vamos lá. Na verdade, sei que é assim, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem removeu os montes, sem que se saiba que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar.
Ele fez a Ursa Maior, o Órion, os 7 estrelas e as constelações do sul. Deus faz grandes coisas, insondáveis e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele pensa por mim e não o vejo. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim e não percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que está fazendo? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Sou justo. Daqui em diante está intitulado: sou justo e íntegro. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras? Voltando aqui. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Olha, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu chamasse, ele me respondesse. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Sabe? Aqui é muito interessante. Ainda que eu fosse justo, ou seja, misericordioso, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Então, de fato, se ele fosse misericordioso, ele pediria misericórdia a Deus. E até então, Jó tem pedido a morte. O que é pedir misericórdia? É aquilo que aquele bandido na cruz falou ao lado de Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando chegares lá. Né? Mas Jó, nesse sentido, ele pede a morte. Ele pede a maldição sobre si, né? Em sua profunda dor, em sua profunda revolta. Né? Ainda que eu chamasse, ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite respirar porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem poderá me intimidar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Veja, olha a postura de Jó. Ele aqui é reto pela lei, mas ele não está sendo misericordioso com ele. Uma vez que o amor está acima de toda a lei, a misericórdia está acima de toda a lei. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo, não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa, por isso eu digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. Olha como ele fala de Deus. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Daqui por diante está intitulado: Deus não me considera inocente.
Os meus dias são mais velozes do que um corretor. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa e deixarei o meu ar triste e ficarei contente, ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque pensei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado porque, pois, trabalho em vão, ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me sumergirás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim, porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda, e se formos juntos ao tribunal, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim, o, que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim, não estaria em mim. Enfim, olha como ele fala a Deus, né? Como a gente vem a Deus. Deus revela a face aos humildes. Olha como ele fala a Deus. Que ele tire sua vara de cima de mim, que o seu terror não me amedronte. Enfim, dando ordens. Não é dessa forma que a gente se aproxima de Deus, querendo que Ele nos ouça, né? Vamos lá. Continuando, né? João em sua defesa, né? João capítulo 10, né? Titulado, estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faz-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos, em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente, ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares na minha iniquidade e indignares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Daqui por diante está intitulado, vais reduzir-me a pó. Versículo 8. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me? Lembra-te de que me formaste com um barro e agora queres reduzir ao pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me colhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, o teu cuidado guardou o meu espírito. Me ocultaste estas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz. De novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Daqui por diante está intitulado, ó Deus, deixa-me em paz, porque me tiraste do ventre da minha mãe. Eu deverias ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias, cessa, pois,
e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão e trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Jó, capítulo 11, primeira fala dele, Zofar, o terceiro amigo dele, vem falar essa primeira fala. Está intitulado assim: Por acaso tem razão o falador? Então Zofar, da Matita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você, ele revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Daqui por diante está intitulado: Você pode desvendar os mistérios de Deus? Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. E o que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade, mas os touros se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem, ou seja, nunca. Enfim, com muita dificuldade, com muita incerteza, com muita improbabilidade. É o que ele fala, né? Lance para longe a iniquidade. Está intitulado assim, daqui por diante. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como uma manhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo, e muitos procurarão obter o seu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. É o capítulo 12. A resposta de Jó. E Jó se defende. Está intitulado assim, esse início: Eu também tenho entendimento. Então Jó respondeu: Na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilaram. Os opressores têm paz
em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Daqui por diante, está intitulado: Os animais o ensinarão. Versículo 7. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhes contarão. Ou fale com a terra, e elas o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Não, na sua mão está a vida de todos os seres vivos, o espírito de todo o gênero humano. Por acaso, o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Daqui por diante está intitulado: Com Deus estão a sabedoria e a força. Versículo 12. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. E ele lança alguém na prisão. Se ele lança alguém na prisão, ninguém pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertence o encanado e o encanador. Ele leva os conselheiros embora descalços e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora descalços e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança o desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela as coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói, dispersa-as e de novo as congrega, tira o entendimento dos chefes do povo da terra e faz vaguear pelos desertos e caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz, e ele os faz cambalear como bêbados. Jó 13. Está intitulado: Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso. Eu quero defender-me diante de Deus. Olha como ele se defende diante de Deus. Vocês, porém, cobrem as verdades com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. Em diante, está intitulado: Vocês zombariam de Deus? Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentaram a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria, e o terror dele não cairia sobre vocês. As máximas de vocês são provérbios de cinzas, as defesas de vocês são muralhas de barro. Aqui em diante está intitulado: Defenderei a minha causa diante de Deus. Sabe, aqui parece ser um conflito entre ele e seus amigos, enfim, assim como mostra. Sabe-se que não é contra o homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra as principados.
enfim, contra os espíritos malignos, contra as forças do mal espalhadas pelos ares. É contra isso que temos que lutar. Contra as pessoas, a gente deve ficar calado, baixar a cabeça. Esse é o propósito que Deus tem para que possamos buscar ser imagem e semelhança dele. Nem sempre é possível a nós fazer isso, porque assim como Jó, que era um servo perfeito, estava lutando contra os seus amigos, né? E de fato, gente, lutar contra as pessoas não é o meu melhor caminho para conseguir a justiça de Deus, porque a justiça de Deus vem pela misericórdia, né? Ele terá misericórdia com os misericordiosos. E de fato, a misericórdia é atribuída aos outros e também comigo mesmo e também para com os outros, né? Esse é o sentido do coração misericordioso. Vamos lá. Está intitulado aqui por diante: defenderei minha causa diante de Deus. Calem-se diante de mim e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier, tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Olha como ele entra na presença de Deus. Ou seja, porque como ele se defenderá na presença de Deus, ou como ele entra na presença de Deus. Também isto será a minha salvação, fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras, escutem minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa, estou certo de que serei justificado. Enfim, né? Sabe, muito contraditório às vezes que Jesus considera aqueles a que ele justificou, né? E colocou acima de aqueles que queriam se justificar, como aquele que estava lá no último banco, né? Caladinho, em silêncio, né? E que Jesus colocou a sua causa acima daquele que falava em voz alta: olha, eu sou justo, faço isso, eu faço aquilo, olha, né? E Jesus justificou aquele que estava caladinho, em silêncio, reconhecendo que era um pecador, né? Vamos lá. Daqui por diante, ó Deus, está intitulado: ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Versículo 19, quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, olha, veja, se isso aqui não seria uma fala de Deus, né? Mas Jó está falando isso. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Enfim, nesse sentido, quando ele usa uma fala que só caberia a Deus, ele está se colocando no lugar de Deus, está se comparando com Deus. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra a minha transgressão e o meu pecado. Vejam, gente, o mandamento de Cristo, tá? Talvez você se pergunte, isso foi no Antigo Testamento. Gente, estou falando desses dias. Estou falando desse dia. Tudo que está escrito na Sagrada Escritura são para esses dias. Tá? Então, estou falando para nós aqui. Jó não está aqui para ouvir. Estou falando para nós, tá? Estou lendo a história de Jó, né?
justiça de Deus, pela misericórdia, né? Quando ele fala que mostra a minha transgressão e o meu pecado, ele está se mostrando justo. Mas a justiça de Deus é pela misericórdia. Tal como é o mandamento de Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento, a qual ele requer a atribuição de conferir também os outros dois. Ou seja, quando Jesus Cristo fala, eu não vim para revogar, para cancelar os mandamentos de Moisés. Eu vim para fazer cumpri-los. E o mandamento de Cristo é amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Como ele nos amou? Com profunda misericórdia. Né? Então o mandamento de Cristo é o amor, a misericórdia. Né? Será que Jó está tendo misericórdia com ele mesmo? Então será que Jó, estou falando aqui para nós, nesses dias a gente tem plena fé o que é justiça e o que não é. Será que Jó é tão puro assim? Acho que não, né? Porque ele blasfema contra Deus. Porque ele não tem sido misericordioso consigo mesmo, né? Então, de fato, como eles podem estar na presença de Deus e Deus pode ouvir ele. Então, enfim, vamos lá. Versículo 24. Por que esconde o teu rosto e me considera teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento e perseguiras a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prende os meus pés com correntes. Observas todos os meus caminhos e traças limites à planta de meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Dando continuidade, enfim, Jó capítulo 14, a brevidade da vida. O ser humano é nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano são contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limite, além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. E se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado, o ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o ser humano se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Daqui por diante, está intitulado, eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondesse na sepultura, me ocultasses, até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasse um prazo e depois te lembrasse de mim. Quanto
alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia, teria saudades da obra das tuas mãos, até contrarias os meus passos, não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Daqui por diante, intitulado, tu destrói a esperança humana. Mas como o monte que desmorona se desfaz e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias lavam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano e ele mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Gente, deixa eu ver aqui. Já tá com 1h40 de vídeo. Enfim, como ainda tem muitos versículos, muitos capítulos a serem explanados, né? Eu vou parar por aqui nessa primeira parte para seguir em outra parte, tá? Em resumo, aqui fica o que vimos, né? Vimos que Jó perdeu seus bens, sua família e considerava Deus. Mas uma vez tocado em profunda dor, no seu sentir de dor, né? Começou a murmurar e blasfemar contra Deus. E vieram sobre eles os acusadores, que, intitulados amigos deles, vieram para acusar ele, né? E, enfim, começa uma rebeldia de Jó contra Deus, né? E estamos dando sequência. Vamos ver aqui nos capítulos seguintes. Jó continua sendo acusado e continua sendo rebelde e murmurando e blasfemando Deus, né? E de fato, né, até que o que fica como moral, né, lição de moral, ou uma mensagem para nós aqui nesse instante, né, que uma vez em profunda dor, se demos lado à acusação do maligno, nós murmuramos e nos rebelamos contra Deus. Mas se fizermos como Jesus Cristo nos mostrou naquele madeiro, se ficarmos caladinhos e falarmos, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, nós conservamos a paz. E a única forma de conservar a paz é em meio à profunda dor, tá? Fica aqui, né? Eu vou encerrar esse vídeo aqui para que não fique muito longo e vou dar continuidade na segunda parte, tá? Tenham um ótimo dia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, com Deus.